Bom, agora a gente vai resolver uma questão do ENAD 2017, a questão número 25. O conhecimento de subsolo se faz por meio das investigações geológico-geotécnicas, que fornecem informações primordiais para a elaboração de um projeto adequado. As técnicas de investigação existentes podem ser indiretas e diretas. A sondagem de simples reconhecimento SPT, uma técnica direta, fornece informações importantes do terreno. A exemplo do índice de resistência à penetração do amostrador, também conhecido como número de golpes, NSPT, obtido a cada metro de sondagem. Além disso, essa técnica coleta uma amostra de solo para cada metro investigado, para a caracterização tátil visual. Ou seja, nessa tabela 1, ele dá o nosso ensaio NSPT. Na verdade, aqui ele só dá a profundidade e esses aqui são os dados do NSPT a cada metro de sondagem. A tabela 1 apresenta os valores dos números de golpes para 3 segmentos de 15 centímetros cravados do amostrador a cada metro de profundidade, obtido em uma sondagem de terreno realizada. Já a tabela 2 apresenta estados de compacidade e de consistência de acordo com o índice de resistência à penetração. Ou seja, com essa profundidade que ele nos deu, a gente consegue ver quantos golpes foi em cada camada de solo. Por exemplo, na primeira camada, que foi a de 15 centímetros, na profundidade de 1 metro, a gente teve 2 golpes, correto? Aí, já na tabela 2, a gente consegue descobrir qual o tipo de solo é esse. Apesar que, quando ele fala aqui, na tabela 1, ele fala material amostrado. Ele fala que de 1 a 3 metros, o solo é silt arenoso. Já na tabela 2, você consegue saber que tipo de silt arenoso é esse. Se é um silt arenoso fofo, um silt arenoso pouco compacto. Isso vai depender da quantidade de golpes. Bom, aí vamos ver, né, o que o enunciado tabela 2 nos resultados do ensaio correspondente ao índice de resistência à penetração e material amostrado apresentados na tabela 1, conclui-se que há designações corretas para as duas camadas do solo amostradas de 1 a 3 metros, que é uma camada, né? São duas camadas no total. A primeira camada é a de silt arenoso e a segunda camada de argila arenosa. Aí agora a gente tem que entender, na primeira camada, 1 a 3 metros. A gente sabe que a gente tem na primeira camada de 1 a 3 metros, que é um silt arenoso. No NSPT, né, na quantidade de golpes, esse silt arenoso é um silt arenoso fofo ou pouco compacto ou algum desses que estão aqui embaixo. Bom, vamos começar a analisar a primeira camada. A primeira camada a gente tem para profundidade de 1 a 3 metros. A profundidade de 1 metro, ele fala que o primeiro segmento tem 2 golpes, o segundo segmento tem 2 e o terceiro segmento tem 3. Só que de acordo com o NSPT, o resultado das duas últimas camadas de 15 centímetros que a gente tem que usar. E a gente despreza a primeira camada de 15 centímetros, tá? É isso que o NSPT nos fala. Então, a gente tem que desconsiderar o primeiro segmento, desconsiderar, né? E considerar somente os restantes dos segmentos. Então, para a gente saber que tipo de silt é esse, a gente precisa entender em qual intervalo de NSPT esse solo tá, para a gente descobrir a sua designação. Bom, no segundo segmento, né, ele dá para 1 metro 2, e para o terceiro segmento, ainda no primeiro metro, ele nos dá
3. Então, como eles fazem parte de uma mesma profundidade, você precisa somar esses dois segmentos, o segmento 2 e o segmento 3. Então, a gente encontra no total de 5, correto? Aí, como eu havia falado, né, no primeiro metro a gente tem 5. Aí, assim, a gente faz para as outras duas profundidades, que é a de 2 metros e a de 3 metros. Na de 2 metros, a gente tem 3 mais 4, 7. E na terceira camada, a gente tem 2/10 e 4. Quando tem, assim, 2/10, geralmente você considera o número que está em cima, que é esse número aqui, ó. Aí, por exemplo, se você estivesse falando, vamos falar dessa profundidade de 5 metros aqui, quem que você consideraria? Para fazer a soma, você consideraria o 3 e o 5, correto? Então, para nossa primeira camada, a gente tem 5, 7, 6. Aí a gente tem que verificar em qual intervalo o nosso silt arenoso se encontra para essa nossa camada. A gente pode ver que esses números estão... A gente pode ver que esses números estão na designação pouco compacto, que é essa designação aqui, que é o intervalo de 5 a 8. E tá correto, né? De 5 a 8 vai o nosso intervalo. Então, o nosso solo é um silt arenoso pouco compacto. Então, a gente tem que ver aqui na alternativa. A gente tem a alternativa A. Silt arenoso fofo? Não. Silt arenoso pouco compacto? Sim. Aí vamos verificar se tem outra alternativa. Silt arenoso mediamente compacto? Não. Silt arenoso fofo? Não. Aí a gente tem silt arenoso pouco compacto? Sim. Então pode ser a alternativa B ou a alternativa E. Aí a gente precisa analisar a segunda camada, que é a camada de 4 a 6 metros. Então, como a gente viu, né, eu só vou escrever aqui, porque vocês já sabem como achar esses valores aqui. Bom, agora a gente vai analisar a segunda camada. Eu já acabei escrevendo aqui os valores da segunda camada, né, para ficar mais fácil a gente olhar na tabela 2. Então, a gente encontrou 7, 8 e 9. A gente tem que ver em qual intervalo esses valores estão. Bom, esse intervalo aqui ele não obedece, porque vai de 9 a 18, então não dá esse intervalo. 19 a 40 também não, maior que 40 também não. E aqui, ó, de 5 a 8 também não, porque a gente tem 7, 8 e 9. Se fosse 6, 7, 8, esse intervalo daria. Mas então, não é esse intervalo. Então, essa primeira parte a gente já pode desconsiderar para essa nossa segunda camada. É menor que 2 o nosso intervalo? Não. Nosso intervalo é de 3 a 5? Também não. O nosso intervalo vai de 6 a 10? Sim, o nosso intervalo vai de 6 a 10. Que dentro desse intervalo de 6 a 10, a gente tem um intervalo de 7, 8 e 9, correto? Então, a gente encontrou que a nossa segunda camada é uma argila arenosa e a designação é média. Então, a gente tem que ver aqui se é a alternativa B ou E. A gente já pode ver logo de cara que a nossa alternativa é a letra B, porque ele fala aqui, ó, argila arenosa média. Então, essa é a nossa alternativa.